Muito bem. Você percebe aí por que Deus se preocupa com aquilo que nós comemos e bebemos e ingerimos? Porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. É a habitação e morada do Espírito Santo é o nosso corpo. O nosso corpo para Deus é sagrado para o Criador. Nós não devemos dar mínima importância para aquilo que comemos e bebemos. Observe que é algo interessante. A pessoa tem uma moto, tem um carro, ele cuida bem dele. Lava-o, leva na manutenção, troca o óleo, cuida bem daquele carro, daquela moto, faz o melhor para um objeto. Mas com o seu corpo, ele não está nem aí, vive de forma desregada, de qualquer forma, uma maquinária, uma Ferrari que Deus te deu, e se seguindo as leis que o Criador estabeleceu, funcionará de uma forma magnífica e espetacular. O que Deus deseja para cada um de nós abra aí, irmão, em Êxodo 15, verso 26. Eu já mencionei aqui 2 João, 1 João, 3 João, verso 2. E lá diz: amado, acima de tudo, faço votos por sua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então nós vemos aí o desejo e a intenção de Deus para nós é que nós tenhamos saúde. Mas para termos saúde, nós temos que cooperar com o Criador. Você sabe de onde deriva a doença e a enfermidade? A doença e a enfermidade deriva das transgressões das leis da natureza, das leis que regem o nosso ser. Então, quando eu e você transgredimos as leis que regem o nosso ser, vai vir doença e enfermidade no nosso corpo. E quais são as leis que regem o corpo humano? No nosso mundo existem leis que regem a sociedade, que regem o mundo. E as leis que regem o corpo humano, a primeira é a alimentação saudável. A segunda, exercício físico. A terceira, água, a ingestão de água. Luz solar, ar puro, temperança, firme confiança no Criador. E o último, repouso, sono. Essas são as leis que regem o corpo humano. Se você crê nelas ou não, de qualquer forma, elas vão te afetar. É igual a lei da gravidade. Se você subir naquele poste ali, ou numa casa dessa aí, e pular de cima para baixo, se você crê na lei da gravidade ou não, você vai se dar mal. Vai dar problema. Se você disser assim, não, eu não creio em lei de gravidade. Pula lá de cima para você ver o que acontece. Assim também as leis da natureza. Se você disser assim, eu não creio naquilo que você está falando aí, Fabiano. Esse negócio de alimentação, de exercício físico, impacto na minha saúde. Mesmo que você não crê, ela vai te afetar. Ela vai ter consequências na sua vida. Ou para o bem, ou para o mal. Dependendo da sua escolha. Leia aí, irmão. Êxodo 15, 26. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Você percebeu que promessa poderosa de Deus? Essa promessa não foi só para o povo israelita. Essa promessa é para cada um de nós, hoje no presente. Deus disse para o povo, ó, se você obedecer aos meus mandamentos, as minhas leis, os meus estatutos, e segui-las fielmente, nenhuma enfermidade virá sobre ti, porque eu sou o Senhor que te sara. Ou seja, se nós decidimos cuidar da nossa saúde, Deus garante que nenhuma enfermidade virá ao nosso corpo. E se por um acaso você for afetado com alguma enfermidade, e você for a Deus e orar a Ele, Ele promete te curar e te sarar. Mas agora vai algo interessante, bem interessante. Se você, a pessoa conhece acerca da lei da saúde, conhece essa orientação na Bíblia, que deve seguir um estilo de vida saudável, e ela não segue, decide viver um estilo de vida desregrado, de qualquer forma, e aí ela se encontra enferma e doente, e vai até o pastor, até os irmãos, pede oração, seguindo o conselho bíblico, né? Para que orem uns pelos outros para ser curado. Deus não atenderá essas orações. Deus não virá essas orações para curar a pessoa. Porque Deus sabe, se Ele curar tal pessoa daquela doença, ela volta ao mesmo estilo de vida e a doença volta pior na vida da pessoa. Por isso que Deus não opera muitas curas no povo de Deus e em muitas pessoas, por esse motivo. Porque Deus sabe, se a pessoa não mudar o estilo de vida, a doença vem pior. Se você deseja ser curado, é necessário que você mude o estilo de vida. Porque Jesus, certa vez, quando Ele curou um homem, Ele disse assim, ó, vai e não peques mais, para que não suceda algo pior.
Então, quando nós somos curados e sarados, nós temos que mudar o nosso estilo de vida. Porque se nós continuamos no mesmo estilo de vida, a doença ainda vem pior. Eu tenho um caso na minha família, do meu querido avô que faleceu há mais de um ano atrás. Ele foi acometido com AVC e com inúmeras doenças, né? E ficou mal, péssimo. Ele estava decadente para perecer e morrer. E aí, eu já falava a ele sobre essas leis de saúde, sobre as orientações na Bíblia. Eu disse a ele, vovô, o senhor deseja seguir uma alimentação saudável? Se eu seguir essa alimentação aqui, o senhor vai retirar todo o produto de origem animal, todo produto industrializado, e o senhor vai seguir comendo frutas, verduras, cereais e nozes, por um mês. Se não houver mudança, o senhor pode voltar para outra alimentação. Se não houver mudança na sua saúde. E ele decidiu seguir. E a família, os demais, cooperou. Quando foi, depois de um mês, a pressão dele, que 3 anos, nunca se regulou, tinha que tomar remédios fortes, e era sempre alto, regulou-se por si só. Regulou-se por si só. E o AVC sumiu, desapareceu, ele cada vez mais se recuperava. Mas só que algo aconteceu interessante. Depois que ele estava bem melhor, ele se recuperado, e aí, um determinado dia, tive ali o aniversário, nós estávamos sentados juntos, e aí as meninas oferecendo ali os bolos, as coisas, gerando, chegou-se assim, disse assim, Fabiano, pode dar para ele? Digo, veja bem, se ele deseja ter saúde, ele não coma. Agora, se ele quer que a doença retorne, coma. Então ele optou por ingerir o alimento e voltou a comer do mesmo jeito novamente. A doença voltou pior e foi se parar no hospital e infelizmente desceu a sepultura. Você percebe? Ele poderia estar entre nós ainda hoje, se fosse fiel à orientação que Deus estabeleceu. Mas Deus o recolheu e ele descansa no Senhor. E logo que Jesus retornar, Deus vai ressuscitá-lo.